diferença entre as gasolinas de verão e a gasolina de inverno? Sim. Em que consiste essa diferença? Sabe? Na cor, nos índices octano, na volatilidade e nos aditivos ou na duração e no preço? Localidade e aditivos. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? A. Hidrocarbonetos, B. Octanas ou C. Aditivos? Octanas. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A gasolina sem chumbo 95 ou sem chumbo 98? Vantajosa em termos de preço é 95. Em termos ambientais. 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? A. Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. B. Baixar o custo de produção e o preço do combustível. C. Permitir um melhor arranque e um menor custo de combustível ao automóvel. Permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel. Ok, obrigada. Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Sim ou não? Não. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? A. Hidrocarbonetos, B. Octanas ou C. Aditivos? Octanas. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A. Gasolina sem chumbo 95 ou B. Gasolina sem chumbo 98? 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? A. Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. B. Baixar o custo de produção e o preço do combustível. Ou C. Permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel. Provavelmente é a última, mas não sei. Ok, obrigada. Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Não. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? A. Hidrocarbonetos, B. Octanas ou C. Aditivos? Octanas. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A. Gasolina sem chumbo 95 ou B. Gasolina sem chumbo 98? Bem vantajosa para aqui. Em termos ambientais. 95. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? A. Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. B. Baixar o custo de produção e o preço do combustível. Ou C. Permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel. Primeiro último. Ok, obrigada. Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Sim ou não? Não? Não. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? A. Hidrocarbonetos, B. Octanas ou C. Aditivos? Octanas. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A. Gasolina sem chumbo 95 ou B. Gasolina sem chumbo 98? 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? A. Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. B. Baixar o custo de produção e o preço do combustível. Ou C. Permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel. E como esta não sei, ponho a C. Obrigada. Olá! Olá, Sofia! Olá! Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Sim ou não? Sim. Em que consiste essa diferença? A. Na cor e nos índices de octano. B. Na volatilidade e nos aditivos. Ou C. Na duração e no preço. B. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? A. Hidrocarbonetos. B. Octanas ou C. Aditivos? Aditivos. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A. Gasolina sem chumbo 95 ou B. Gasolina sem chumbo 98? É 95. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? A. Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. B. Baixar o custo de produção e o preço do combustível. C. Permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel. Podes repetir, por favor? Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica. É A. Obrigada! De nada. Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Sim ou não? Sim. Em que consiste essa diferença? Na cor e nos índices de octano? Não. Na volatilidade e nos aditivos? Ou na duração e no preço? Na duração do preço. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? Significa hidrocarbonetos, ou octanas ou aditivos? Aditivos. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? Gasolina sem chumbo 95 ou gasolina sem chumbo 98? 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica.
ou baixar o custo de produção e o preço do combustível, ou permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível do automóvel. Ok, obrigada. Olá, Sara! Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e de inverno? Claro. Sim ou não? Sim, sim. Em que consiste essa diferença? Na cor e nos aditivos de octano, na volatilidade e nos aditivos, na duração e no preço? Na segunda. Volatilidade e nos aditivos. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? Octanas. Boa! Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? Sem chumbo 95 ou sem chumbo 98? 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica, baixar o custo de produção e o preço do combustível, permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao primeira. automóvel. Boa! Obrigada! Olá, Chiquinha! Existe alguma diferença entre a gasolina de verão e a de inverno? Sim ou não? Sim. Em que consiste essa diferença? Na cor e nos índices de octano, na volatilidade e nos aditivos, ou na duração e no preço? Na volatilidade E nos aditivos. O que significa em gasolina sem chumbo 95 o número 95? Hidrocarbonetos, ou octanas ou aditivos? Octanas. Qual o tipo de gasolina mais vantajosa? A gasolina sem chumbo 95 ou a gasolina sem chumbo 98? 98. Qual a finalidade dos aditivos na gasolina? Aumentar o índice de octano e diminuir a poluição atmosférica? Ou baixar o custo de produção e o preço do combustível? Ou permitir um melhor arranque e um menor consumo de combustível ao automóvel? Aumentar a primeira. Aumentar o índice de octano e diminuir a pressão atmosférica. Obrigada!